Então a gente observa que tudo estava dizendo que aquele homem, o seu resultado seria péssimo. E viver uma vida nesse estado leva muitas pessoas a desistir, a de construir algo melhor para ela mesma. A gente observa aqui que um dos traumas relacionados por esse jovem aqui é o trauma físico, porque ele nasceu com total saúde. Ele tinha as duas pernas, brincava até os 5 anos de uma forma como qualquer uma criança. Porém, a partir daquele momento, ele perde a locomoção das suas pernas. E agora, o estado físico daquela criança, ela tinha que ser arrastada, as pessoas tinham que conduzir a um banheiro, tinham que trocar a roupa dele. Enfim, era uma questão meia complicada para aquele jovem. Então ele carregava no dentro dele aquele trauma físico. Talvez alguém mais tarde passou para ele como foi aquela tragédia. E naquela tragédia, a gente observa que a pessoa que estava com ele conduziu e aí deixou ele cair e não teve cuidado. Então alguém tinha que ter o cuidado dele, porém não cuidou direito. A gente observa que muitas das vezes pessoas são criadas assim, sem ter cuidado, os pais não cuidam, não têm zelo, e daqui a pouco cria lá uma ferida, algo que entra no coração, e aquilo traz para aquela pessoa um trauma físico, por não ter, muitas das vezes, aparentemente, alguém não se acha bonito como talvez deveria achar. Muitas pessoas hoje observam esse trauma físico, quando chega numa idade, muito acontece com as meninas, que elas querem ter um corpo de princesa, e muitas das vezes elas não aceitam o seu corpo, como Deus deu para ela. Aí faz aquelas montes de operação, bota plástica para lá, bota silicone, porque ela mesmo não aceita o corpo dela. Isso cria um trauma físico, porque Deus escolheu cada um da maneira como Ele escolheu. E quando nós não aceitamos como nós somos, é porque existem questões de um trauma físico. Nós mesmos não nos amamos como Deus nos ama, como Deus nos criou. Então aqui a gente observa que esse jovem, Mefibosete, não é criança, mas aquela adolescência dele, a juventude dele, foi uma juventude muito difícil, porque quem só sabe quem passa por isso. O que acontece com muitas meninas que elas se olham no espelho, elas se acham, vamos dizer assim, gordas, e elas fazem lá loucuras para emagrecer, aí se torna tem aquela anorexia, Ela se vê, o corpo dela está bonito, mas ela se vê gorda ao suficiente dela emagrecer ao ponto de morrer, porque ela mesma não se ama como ela é. Isso é um trauma físico, é rejeitar o seu próprio corpo, o que Deus te deu. Não gostei do meu cabelo, não gostei dos meus olhos, eu tenho um pavor, meu olho é grande. Imagina na escola, eu poderia ter um trauma terrível, porque eu chegar na escola, meus olhinhos são pequenininhos, Aí todo mundo fala, estou pogijo, eu estou pogijo, eu estou pogijo. Você imagina, apelido cria trauma físico, que as pessoas ficam aquilo embutido dentro dela e passam a se rejeitar ela mesma. Não querem se socializar com ninguém. Aí hoje é conhecido como bullying, Muitas pessoas, elas são sofridas com essa questão do bullying, porque alguém aponta um defeito no outro, e isso se torna um trauma físico. E assim era Mefibosete. Ele estava vivendo um trauma físico. E aquilo para ele estava consumindo ele. Outro trauma que a gente observa é o trauma familiar. E um momento ele descobre que havia perdido toda a sua família. Seu pai morreu, seus irmãos morreram. E agora ter que conviver dependendo de outros.
rejeitado pelos pais. Quantas pessoas não sentem a necessidade de um abraço, de um carinho, de um pai, de uma mãe? Eu sei que é isso que eu só vim conhecer meu pai com 30 anos de idade. E muitas pessoas sentem esse trauma familiar. O amor e a atenção personalizada de um pai e de uma mãe. Mefibosete estava com esse trauma. Onde está meu pai? Onde está minha mãe? Onde estão meus irmãos? Sentindo sozinho, desamparado. Ele perdeu o vínculo familiar ainda com 5 anos de idade. O que isso nos gera na vida de alguém? A rejeição, a perda da família, a morte de um ente querido. Como isso não se torna um trauma? Tem pessoas que vivem no luto por anos na vida por causa de um trauma familiar, porque perdeu talvez um irmão, um pai, um parente, e elas se fecham naquilo e elas criam por dentro dela algo muito triste dentro dela e se torna um trauma familiar. Assim estava Mefibosete. Ele estava sem o verdadeiro amor de uma família. Ele não tinha como amar e nem ser amado. Ele então cria esse trauma familiar dentro dele. Outra coisa que eu observo, o trauma emocional. Vamos voltar lá em 2 Samuel, no 9, no versículo de número 8. Olha como é que essa questão emocional é muito forte. Quando você não consegue resolver essa questão desse trauma que nós falamos aqui, o primeiro, o trauma familiar e o trauma físico, esses dois traumas, eles antecedem o trauma emocional. Porque nós passamos a olhar o pior estágio da nossa vida. Aqui no versículo de número 8 diz assim: então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Olha só, sentimental, as dores físicas e as familiares causaram em Mefibosete um trauma sentimental. Eles já não olharam para ele as qualidades que ele tinha mais. Ele olhava, sabe, como um cão morto. O que é um cão morto? Naquela época, o cão morto era um sujeito que era sem valor. E ninguém dava valor por essa pessoa. E muitas das vezes, as tragédias causam traumas emocionais. A separação, muitas das vezes, causa um trauma emocional. A rejeição, talvez de um pai para um filho e vice-versa, causa alguns traumas emocionais. A questão física, como foi falado aqui, muitas pessoas ficam presas nessas questões por não ser o que achava que deveria ser, por não ser o que o colega é, por não ter o que o outro tem. O trauma físico vai chegar a um trauma emocional, aonde ele diz que ele não é capaz, ele é incapacitado a ter, e por isso ele assim não vai conseguir. A vida toda ele bota na cabeça dele que ele é um zero ninguém. Já tentei de tudo e não consigo. Por quê? Porque o trauma emocional fecha a pessoa de olhar as qualidades que ela tem. E esse homem, esse jovem Mefibosete, ele estava sentindo assim, como um cão emprestado, não serve para nada. Ele é a pessoa que você pode observar. Você pede para fazer uma coisa e só vai fazer besteira, só faz besteira. Aí muitas pessoas já não chamam mais. Ei, vou amar nada, tá doido, só dá prejuízo. Então Mefibosete, ele dava prejuízo aos outros. Ele sentia assim, não que ele dava, mas ele sentia que ele não era bem-vindo ao convívio das outras pessoas.
As pessoas menosprezavam ele pela sua dificuldade física, por ele ser paralítico. Por isso ele se colocou como um cão morto. Para que eu sirvo? Ao ponto dele ir para um trauma social. O trauma social é onde ele se isola. Ele não quer mais ficar perto de ninguém. Para onde que ele foi? Para Lodebar. Lodebar, lugar de esquecimento, lugar que ninguém lembra. Então ele deixa de estar no convívio com as pessoas. Ele se isola dentro dele mesmo, ou ele muda de lugar. Eu conheço uma pessoa que entrou no trauma social, que é o trauma que é conhecido muito como depressão. Entendeu? Muitas pessoas, elas, por estar deprimidas, elas se afastam das outras pessoas. Eu conheço uma pessoa que deixou de morar no Rio de Janeiro, foi morar em Curitiba, porque ela não queria mais conviver perto da sua família. Ela estava em estágio de depressão. Então o trauma social veio na vida dela, que ela preferia estar sozinha, bem longe, para não ter que confrontar e nem ver ninguém. E esse trauma social levou ele a Lodebar, um lugar dos enfermos, um lugar dos doentes, um lugar, sabe, onde ninguém quer estar. A doença se instala na vida da pessoa quando ela mesma se isola das outras. Acontece muito com os dependentes químicos, que muitos querem ajudar, e quando ele vê que não consegue, ele passa a sair até de casa. Nós estávamos no domingo, né, Limar? Vindo ali do Guaxindiba, meio-dia, 1h da tarde, já estavam bêbados, já caíram no meio do mato, dentro quase no valão, meio-dia. Aí eu pergunto, cadê a família? Ele quer a família? Não quer. Trauma social, ele prefere ficar no Lodebar, no lugar da doença, no lugar do vício, no lugar da tragédia, do que estar próximo daqueles que o amam. Então isso é uma questão muito grave. E aí passa a entrar no trauma espiritual. Como entra o estado espiritual? A gente observa que ele se coloca como escravo. Ele diz assim: vindo Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul, Davi, inclinou-se prostrando o rosto em terra, disse Mefibosete, disse: eis aqui teu servo. Então não temos, porque usarei de bondade para contigo, por amor de teu pai, que restituirei todas as terras de teu pai, e tu comerás como sempre a minha mesa. Então, o trauma espiritual era muito grande. Ele teve um trauma social, o trauma emocional, o trauma familiar e o físico. Agora ele passa a ter um trauma espiritual. Ele não olhava mais para as promessas de Deus na vida dele. Pelas questões que estavam na vida dele, ele se aprisionou a elas, ao ponto de ele não ver um Deus que poderia restituir tudo aquilo que ele havia perdido. E aí onde entra a questão da restauração de Mefibosete. Quando Davi descobre que havia alguém da linhagem de Saul e da família de Jonatas, a qual ele havia feito uma aliança, ele então manda chamar Mefibosete para restituir aquilo que era direito dele. Da mesma forma, Deus, como fez uma aliança conosco através de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele fez uma aliança para restaurar valores que haviam sido perdidos na nossa vida. E muitas pessoas não conseguem desenvolver uma vida cristã saudável por questões de um trauma, resultado de algo na vida, como eu falei aqui. Eu poderia hoje não estar nem pregando, porque quando eu preguei pela primeira vez, alguém chegou para mim, quando terminou o culto, e falou, me chamou o pastor, o diácono Anderson, era obreiro ainda, nem diácono eu era. Ele falou assim: o senhor, irmão,
Você gosta de fazer muito bom projeto social, desde a época que eu era obreiro, eu fazia projeto social na igreja. Nós levamos lá mais de 200 pessoas, distribuímos mais de 200 cestas básicas, eu como obreiro. E naquele dia lá, que um monte de pessoas necessitadas na igreja, aí o músico voltou, não tinha músico para tocar, não tinha playback, não tinha back vocal para cantar, o pregador que tinha aqui também não foi. Naquele dia tudo parecia que estava errado. 200 pessoas na igreja e o pessoal que deveria dar o suporte não apareceu. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, meu Jesus, e agora, Senhor? Ele falou, é contigo mesmo. E eu fui lá. Minha taquara rachada quase estornou todo. A quem conhece de música, né? Reparou, mas o pessoal do social pulava, dava palma lá, ria pra caramba. Não estava nem aí para minha voz errar. Mas os tais sacerdotes, no final me chamou, irmão. Você não leva a gente para isso não. Melhor se eu desistir e ficar só no evangelismo. Você imagina? Eu poderia sair dali e nunca mais voltar a pegar um microfone. Porque aquilo poderia criar um trauma na minha vida. Porém, eu não deixei que isso intervisse no meu plano de vida. Porque muitas pessoas pegam uma palavra dessa, negativa, e guardam para a vida toda. Diga para os irmãos, rejeita as palavras negativas. Por isso que eu estou acostumado. Não adianta que eu vou tocar aquele negócio novo para a irmã da dona que eu vou. Não tem problema não. Porque senão a gente não toca. E é a primeira vez que eu fui pregar, porque aquele dia eu nem quase preguei, né? Pregamos lá, eu só saía borboleta, não saía mais nada, decorei, tinha um panfleto, né? E no panfleto está assim, o casulo, a borboleta, assim a nossa vida. Nós estamos no casulo e daqui a pouco ela vai ficar bonita. Eu peguei aquele panfleto, que eu evangelizo, né? Eu falei, cara, não preparei nada para pregar, né? Vou pegar esse panfleto aqui e vou pregar, em nome de Jesus. Eu comecei a ler a borboleta, a borboleta, a borboleta, a borboleta. E não saiu da borboleta de jeito nenhum. O casulo, borboleta, e só ficou naquilo, irmão. Você não tem noção do nervosismo que foi. Todo mundo olhando para você, igreja lotada, irmão. 200 pessoas olhando para a sua cara assim, primeira vez, com suas pernas tremiam igual vara verde, e a boca só saiu borboleta. Aí você pergunta, ele desistiu? Com certeza o pastor você não dá oportunidade para esse obreiro não. Isso me custou que os longos 5 anos de eu bater outra oportunidade. Me levou 5 anos para me ter a segunda oportunidade. 5 anos no casamento. 5 anos no casamento. Aí você pergunta, eu desisti? Pergunta se eu desistiu? Aí depois, quando eu tive a segunda oportunidade, eu me preparei. Eu estava mais forte. Porque eu acreditava em Deus que era na minha vida. Traumas, irmão, só impossibilitam de você crescer, tanto na área profissional